Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo, tá? Que eu vou postar aqui no canal. Esse vídeo eu quero mostrar, apresentar para vocês como se fosse uma sequência do último vídeo postado no canal na quinta-feira. Então, hoje vamos dar sequência nessa sexta-feira, primeira semana do mês de novembro do gráfico do índice, tá? E nós vamos falar da precisão nos preços. Essa precisão eu uso o Fair Value Gap tanto em tempo gráfico maior, como ele também em tempo gráficos menores, tá? A gente alinha o macro com o micro. E a Fibonacci simples, básica, para reconhecer o nivelamento da estrutura, tá? Se ela está em zona de desconto ou zona de prêmio. A gente vê os 50%, o equilíbrio de um range. Então essa Fibo de 25, 50 e 75% eu vou mostrar para você o quão precisa ela é, porque esse ponto, essa mínima do dia de hoje, ela está ligada justamente aos ensinamentos dessa que eu vou te mostrar nesse vídeo sobre a Fibonacci, tá? E o FBG, por que usar, como usar e qual o real significado disso, tá? Através dessas duas ferramentas, você vai ter uma precisão nos preços, uma precisão nas operações. Então vamos dar sequência. Então, como eu estava comentando no vídeo de ontem, o mercado estava devendo um pullback desse toda essa área, toda essa pressão de compra, tá, pessoal? Então, a gente vai marcar o seguinte: por que que o preço ele segurou aqui na abertura? Por que que ele fez esse movimento? A gente tinha marcado um Fair Value Gap muito importante dele dos 5 minutos, que ele estava sendo usado como um suporte, tentou perder, ganhou, ficou usando como suporte. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: vamos do macro ao micro. Tá? A gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, a estrutura de preço. Tá? A gente vai fazer assim: mínima, máxima, mínima mais baixa e máxima, tá, pessoal? Então, dentro disso, a gente tem uma forte expansão. Isso aconteceu na quarta-feira. Tá? Então, a gente vai pegar toda essa estrutura, toda essa pernada de alta e a gente vai traçar a nossa Fibonacci. Tá? Para a gente ter uma precisão da onde que o preço ele pode segurar, aonde pode ser o nosso alvo de venda, ou aonde a gente não quer mais vender o mercado. Tá? Pode estar procurando compras para continuar essa tendência, se ela assim continuar. Então, feito isso, a gente vai pegar a mínima dessa estrutura. A gente vai pegar uma ferramenta simples de Fibonacci. Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela dividido tanto 0%, 25, 50 é o centro dela. E o 75. Todo esse miolo aqui eu acho muito importante, tá, pessoal? Principalmente porque ele me divide a metade de cima e a metade de baixo, tá? Então a gente vai colocar na mínima da estrutura, justamente aqui, e a gente vai estender ela ao topo aqui. Então a gente já tem todo o balanço desse range, tá? Onde é a área justa para ela fazer uma correção, onde é que poderia ser um possível pullback do preço. E se eu estender ele para o lado, você vai ver a precisão desse preço, pessoal. Onde é que o preço segurou? Justamente no 50%, no equilíbrio de toda essa pernada de alta, tá? Dito isso, eu deixo para você essa estrutura que você pode estar usando também tanto parte macro, como também a gente pode usar em outros períodos de tempo, tá? Então, mas eu quero passar justamente nessa estrutura para a gente reconhecer onde é que o preço poderia trabalhar, porque que não caiu mais, e que não corrigiu mais profundo, porque ele já fez o que ele tinha que fazer, fez o trabalho dele, dentro também de um Fair Value Gap, muito interessante. Justamente no 50% do Fair Value Gap, você pode ver aqui, ou seja, são pontos de precisão algorítmica. Se eu botar esse modelinho, gosto de marcar essa linha tracejada, que é o meu FBG de 30 minutos, tá? Então a gente tinha isso aqui marcado. Ontem eu marquei para vocês os pontinhos para a gente ficar de olho, mas eu gosto de ver o mercado trabalhar e até onde ele pode vir trabalhar, tá, pessoal? Então esse era um ponto-chave de equilíbrio do range.
Agora o mercado pode facilmente subir mais, ou se ele quiser trabalhar mais abaixo, ele vai ter que perder esse range para poder buscar os patamares mais abaixo. Tá? Ainda ele está numa zona boa para venda. Vou mostrar para vocês por quê. Então, dentro dessa área aqui, a gente pode também marcar outros lacunas de valor justo, que é o nosso Fair Value Gap. Tá? Então, dessa expansão, dessa renovação de topo, dessa estrutura também, o mercado deixa para nós esse desbalanço. Tá? E ele é usado como suporte. A gente quer ver ele também funcionar como suporte. Justamente hoje ele atua como suporte. Quando ele perde, ele fica um período de tempo. Ele testa como uma resistência. E agora ele está trabalhando justamente acima desse ponto. Tá? Acima disso, a gente tem também essa lacuna. Essa lacuna ela é responsável pela renovação dessa estrutura interna. Então ela se torna relevante também. A gente pode marcar ela aqui, estender ela também no tempo, tá? Nota também que ela, de hoje na abertura, ela é usada como suporte. Quando ela perde, ela vira uma resistência e busca pontos mais baixos. Então a gente tendo isso aqui, um gráfico de 30 minutos, que é o mercado de pregão, que é o mercado que dá para ser uma precisão um pouco maior de tempo. Então a gente sabe poder ter a narrativa de suporte e de resistência ao preço, tá? Tudo que é além disso que está sendo repassado nesse vídeo é achismo. Lógico que tem várias ferramentas, várias técnicas que vão funcionar, mas para mim na parte do cálculo de onde o preço pode trabalhar, onde ele pode segurar, onde ele pode voltar, onde ele pode fazer o pullback, aonde ele pode expandir. Então, o que tem de mais preciso é justamente os FVG e a Fibonacci para traçar as zonas do range, tá, pessoal? Então, dito isso, nessa expansão dos 30 minutos, a gente também consegue ver algo bem interessante aqui, até nos 30. Tá? A gente não precisa baixar o tempo gráfico. Mas você percebe que esta vela, na quarta-feira, ela não perde essa última lacuna de preço também, 30 minutos, tá, pessoal? Eu vou marcar aqui. A gente vai estender ela no tempo também. Usa como suporte o mercado na abertura de ontem, na quinta-feira. Como a gente passou no vídeo de ontem, ele deixa aberto um rebalanço dessa lacuna, tá? E expande para cima. E justamente usa o nosso Fair Value Gap de 30 minutos como um suporte novamente. Aqui ele tenta perder, né? Volta para dentro e como um suporte novamente ele continua usando essa lacuna. Se você vai traçar todas as lacunas de 30 minutos, você vai ver a precisão que ela tem e como você pode saber se o mercado está trabalhando dentro de um suporte ou de uma resistência. Depois que o mercado perdeu aquele topo aquela tomada de liquidez de topo, ele veio e trabalhou abaixo dessa lacuna de alta que ele deixou e não ganhou mais, pessoal. As velas, elas violam, elas fazem o estrago, elas fazem o dano, mas o corpo dos candles nos conta a história, onde está o grosso do volume, tá? Então, se você perceber também, quero que você use esses ensinamentos como algo que você leve para os seus trades, pessoal, porque não foi fácil chegar nesse nível de precisão de preço. Ainda estou em processo de refinamento disso, para poder refinar bem a entrada e para poder ter o menos custo possível de operacional e para poder levar esse preço mais longe, tá? Dito isso, vamos dar sequência, tá? Sabendo que ele equilibrou o range, vamos baixar por 5 minutos agora. Vou apagar isso aqui. 5 minutos, para a gente ter uma precisão agora o que ele está fazendo. Deixa eu separar por dia. Esse aqui era o dia de ontem. Isso aqui era os dois. Então, isso aqui era quarta-feira, quinta-feira e dia de hoje, sexta-feira, tá, pessoal?
tá. Tracejadinho pra gente saber. Só um pouquinho. Deixa eu separar dessa ferramenta que é um pouco ruim de acessar ela. Aí. Bom. Separando aqui os períodos, tá? Gráfico de 5 minutos. Agora, dentro daquela FVG macro, a gente vem para o micro. Então, a gente sabe que o preço ele já não ganhou mais essa região. Usou como suporte. E esta aqui, ela está usando como uma resistência no preço. Na abertura de hoje, o preço abre abaixo. Tenta ficar acima no gráfico de 5 minutos. Toca no fechamento. E ele faz essa entrega de preço abaixo dessa lacuna. Aqui essa vela fechou abaixo. Depois dela ter violado. Depois dela ter ido até o equilíbrio da Fibonacci diária, tá, pessoal? Não sei se eu mostrei nesse vídeo a precisão desse fechamento, mas nos 5 minutos a gente pode ter a precisão bacana dele, desse fundo, dessa estrutura até a máxima. A gente tem o cálculo preciso de onde foi o fechamento dele, tá? Justamente naquele equilíbrio do range. Então, sabendo disso, a gente também espera ele ir numa zona premium para a gente ficar com um precinho bom para vender também, tá? E é o que ele faz, ele vai naquele bloco último bloco ali na última vela, fechar esse gap de abertura, tá? Toca na vela, não tem força para ficar acima mais desse suporte, todo suporte perdido vira uma resistência, né? Aqui você pode ver abaixo que ela já mostra um sinal de fraqueza na tarde de ontem. Então a gente queria ver preços mais baixos para ele poder fazer um reequilíbrio maior. Nos 5 minutos você também vê esse desbalanço para baixo, ele perdendo esse range, ele também segura como um suporte. Trabalhando aqui nesse canal, ele vem mais abaixo, vem até ele completar a missão dele, que é reequilibrar totalmente o range para poder fazer as entregas mais para cima. Então, no gráfico de 5 minutos você pode ver que ele segura também. Segura, vem pro gap também, fazer o pullback. Preço mais alto, segura justamente aonde? No preço de Fair Value Gap. Tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Deixar marcado no seu gráfico. Se você quiser refinar dentro desses gaps, a gente tem a mínima do dia. Temos áreas de liquidez, que o preço vem buscar liquidez. Hoje ele veio na mínima do dia de ontem. Essa mínima foi tomada na abertura. Tentou ficar acima. Não ficou. Não teve força. Perdeu a mínima. Voltou. E começou a entregar o preço mais para baixo. Então, nesses fundos de oscilação também são fundos de alvo para quem está vendido. Pode ver também que o preço ele respeita. Ou seja, a gente trabalha com range de preço, Fair Value Gaps, na FIBO, que são níveis importantes, tá? Então aqui a gente também pode deixar marcado um estudo para a próxima semana dessa correção da máxima da semana até o equilíbrio do range. E aqui a gente pode buscar por alvos comprados até o equilíbrio dele nos 50%. E acima disso a gente tem essa lacuna, ou seja, o preço ainda pode usar esse Fair Value Gap de 30 minutos como uma resistência no preço para preços mais baixos, tá? Mas aqui o preço já mostra que ele já não quer perder esse Fair Value Gap. Você pode acompanhar no seu gráfico, marcar, fazer os estudos. Espero você ter sido um pouco mais calmo para poder passar esse conhecimento. Mas é algo que você tem que aplicar no seu gráfico. Pode ser no índice, pode ser em Forex, pode ser em dólar. Seja onde for, ele vai funcionar, tá? Vou passar no dólar para você dar uma olhadinha. Eu tenho algumas marcações nele já. Que você pode ver também. Vou botar no gráfico de 30 minutos. O dólar também tem umas marcação macro, onde ele usa como suporte, como resistência.
que o dólar ele fez essa expansão para cima, que ele voltou suporte, tentou perder suporte, o preço mais alto, não consegue ganhar. Usa também essa lacuna como um suporte no preço. Quando ele perde, ele testa como uma resistência e vem para perder. Então, essa lacuna de 30 minutos, que antes era um suporte, está se tornando uma resistência no preço. Tá? Mas onde é que o preço pode buscar? Pode buscar as mínimas. Essa mínima dupla, que é um ponto de liquidez. Se o dólar quiser ficar para baixo. Aqui também a gente tem. Pode colocar esse fair value gap aqui de trás. Vamos estender. Ele ainda não foi retestado, rebalanceado. Pode também ser um ótimo alvo para os preços, para o dólar. Então, quem quiser vender aqui nessa resistência pode procurar uns preços como alvo aqui nessa região também. Então, são preços que funcionam, tanto para índice como para dólar. Então, você nota que todas as marcações elas são para todos os mercados. Se você fazer isso no gráfico diário, você refinar ele no gráfico de 30 minutos no mercado de pregão, 5 minutos, você também vai ter uma precisão no 1 minuto para gatilho de entrada. Então, tudo que a gente usa de suporte e resistência, que é Fair Value Gap, pode ser usado também para gatilhos de entrada no gráfico de 1 minuto. Espero que vocês façam bastante proveito desses ensinamentos básicos, pessoal, para você traçar e ter esse conhecimento de marcação de mercado, que é o que funciona, que você está vendo aqui, desde quarta-feira, quinta-feira, hoje é sexta-feira, é os mesmos pontos, mesma região, tudo certo. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.